Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. O profeta Isaías conta que no passado o Senhor humilhou a terra do norte, a terra correspondente às tribos de Zabulon e de Neftali. Como foi essa humilhação? Pela invasão assíria. Esta invasão fez com que aqueles israelitas fossem exilados. Esta terra que foi humilhada, agora vai ser exaltada. Por esta terra onde havia escuridão, agora vai brilhar a luz. A luz é a primeira criatura de Deus. Deus disse, faça-se a luz, e a luz existiu. Deus mesmo, diz São João, é luz. Não a luz material, evidentemente. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Jesus Cristo é luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. E os cristãos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E pelo batismo se tornam filhos da luz. Essa luz traz alegria. Fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se regozijam na tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, como o agricultor que acabou de colher os frutos está contente, ou como os guerreiros que venceram uma batalha e estão dividindo, repartindo os despojos da guerra. Esta é a alegria que nos traz a luz. Mas, além disso, há uma outra coisa, há a libertação. O jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste, como nas jornadas de Madiã, como naquela época em que o juiz Gedeão libertou os israelitas das mãos de Madiã, dos madianitas, e os madianitas eram muito opressores e não deixavam Israel em paz. Assim também esta luz vai trazer libertação. Luz, alegria e libertação. Tudo isso é prometido pelo profeta para aquela terra da Galileia, onde Jesus foi morar depois que soube que João Batista estava preso. Lembremos que Jesus morava em Nazaré, mas ele se deslocou para Cafarnaum para trazer luz àquela região. O Salmo 26 diz que o Senhor é a minha luz e salvação. A luz nos guia, não nos deixa tropeçar. A luz dá uma segurança de orientação. É muito bom andar na luz, mas a luz também ofusca. Ela não deixa os nossos olhos em paz quando ela é muito forte. E quando ela põe a descoberto a nossa sujeira, ela nos incomoda. Há pessoas que gostam das trevas porque as trevas ocultam os seus pecados. É verdade que hoje em dia cometem-se os piores pecados à luz do dia, mas os criminosos, os adúlteros, os ladrões continuam preferindo a noite, porque na noite a escuridão ajuda-os. A luz é algo com que eles têm que lutar contra. A escuridão é um aliado para eles. Nós, porém, não somos filhos das trevas. Somos filhos da luz, filhos do dia, diz São Paulo em outra ocasião. Se estamos de dia, andemos decentemente. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala das divisões que estão acontecendo naquela cidade. Não admitais divisões entre vós. Sede concordes uns com os outros. O que quer dizer concórdia? Que tem o coração unido, os corações em harmonia. Melhor dizendo, que tem o mesmo coração. Um coração para muitas pessoas. Isso é que é concórdia. Com efeito, São Paulo recebeu notícias de que naquela comunidade havia divisões ou partidos. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro. Mas afinal, todos deveriam ser de Cristo. E Cristo, por acaso, está dividido? Acaso é no nome de Paulo que sois batizados? Paulo é um simples servo, assim como Apolo, assim como Cefas. Cristo não me enviou para batizar, embora ele tenha batizado algumas famílias, entre elas a família de Estéfanas, mas para pregar a boa nova da salvação.
sem me valer dos recursos da oratória, de que ele se serviu em Atenas, e foi um fracasso. Lá no Areópago de Atenas, ele recorreu à sabedoria dos filósofos e poetas gregos. Fez um discurso maravilhoso, mas quando ele começou a falar de Jesus ressuscitado, foi uma zombaria dele. Uns zombavam, outros diziam, vamos ouvir falar sobre isso mais tarde. E só houve um pequeno grupo que se converteu, entre eles Dionísio, Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris, ou Damares. O fracasso de São Paulo em Atenas, recorrendo à sabedoria humana, fez com que ele, ao dirigir-se a Corinto, já não recorresse mais a essa estratégia. Em Corinto, ele só quer saber de uma coisa, Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ele não quer recorrer à sabedoria para não tornar vã a cruz de Cristo, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria, para não esvaziar a cruz de Cristo. Nós só atraímos se somos unidos. Por que as abelhas andam sempre em conjunto? Porque se elas se dispersam, perdem a força. Um conjunto de abelhas chama-se enxame. O enxame parece uma nuvem, mas uma nuvem densa, cheia de insetos. Assim, se nós formos unidos, nós teremos capacidade de atrair os outros. A oração de Jesus, no capítulo 17 de São João, é toda ela marcada pelo tema da unidade. Unidade, unidade. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Eu em ti, tu em mim, nós neles, para que eles sejam perfeitos na unidade. A desunião é trevas. No Evangelho, mostra-se hoje o cumprimento da profecia de Isaías. Jesus agora vai morar na cidade de Cafarnaum, que fica nas margens do Mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, cumprindo o que o profeta Isaías havia anunciado. Ele vem para iluminar, para trazer alegria e para libertar. A libertação que ele vem trazer é a mais radical possível, é a libertação do pecado. Livres do pecado, nós, por acréscimo, somos livres dos outros males que vêm do pecado. Quem nos liberta de outros males, mas não nos liberta do pecado, está fazendo alguma coisa periférica, provisória, de baixa eficácia. Cristo, que é radical, ou seja, pela raiz, ele vem nos libertar do pior de todos os males e da origem de todos os outros males, que é o pecado. Mas a pregação de Jesus continha tais palavras: convertei-vos, o reino dos céus está próximo. A conversão é uma virada. Você está andando de navio ou de avião, você faz uma conversão de 90 graus à direita. É uma mudança de rumo. Mas a conversão a que Jesus nos convida é mais do que 90 graus, é 180 graus. Porque ele nos convida não à vingança, mas ao perdão. E não um perdão restrito, mas um perdão 70 vezes 7 vezes. Ele nos convida não a querermos ser os primeiros, mas os últimos. Não a querermos ser os tiranos e os opressores, mas os servos de todos. Ele não nos convida ao conforto, mas à renúncia de nós mesmos e a carregarmos a nossa cruz para segui-lo. Isso que ele nos manda preferir é o contrário daquilo que o mundo prega como sendo bom. Jesus manda que nós viremos de cabeça para baixo a mentalidade do mundo. Isso é uma conversão. E essa conversão exige fé. Porque para você acreditar que isso que Jesus manda você fazer é algo de bom, tem que crer. Ninguém precisa de fé para acreditar que um sorvete é bom, porque ele é naturalmente agradável. Mas para acreditar que a cruz é boa, você tem que crer. Crer que esta cruz tem algum sentido, tem um valor de redenção e de eternidade. Que eu não estou sofrendo sozinho nem à toa. Tem que crer. Convertei-vos. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus, gente, é a nova aliança. É o regime da nova lei, a lei do Espírito, a lei da graça, que vai substituir o Antigo Testamento. Esta nova economia da salvação é tão maravilhosa que Jesus, depois de fazer o grande elogio de João Batista, dizendo que ninguém houve entre os nascidos de mulher que superasse João Batista, acrescenta dizendo: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Só para pôr em evidência a diferença que há entre o tempo da espera e o tempo da realização. O tempo da promessa e o tempo do cumprimento.
o tempo dos patriarcas, dos profetas que suspiravam por aquele dia e o tempo do dia já realizado. O tempo em que se ofereciam sacrifícios de animais e o tempo em que se ofereceu o único sacrifício do Filho de Deus. O tempo em que se fazia circuncisão para marcar na carne a pertença ao povo de Deus e o tempo em que se faz a marca espiritual do batismo, uma marca que não se apaga e que nos torna filhos de Deus. No tempo em que o povo antigo esperava uma terra frutífera, onde correria o leite e o mel, e o tempo em que nós esperamos o céu como herança. O tempo em que o povo esperava ver algumas vantagens materiais e o tempo em que nós esperamos ver a Deus face a face. A diferença é muito grande. Por isso, se nós vivemos o Novo Testamento, se nós fazemos parte daquilo que Jesus chama o reino dos céus, louvado seja Deus por isso. Não merecemos, mas nascemos numa época já inundada de graças, que não está mais sob o regime da lei antiga. Porém, para anunciar tudo isso aos homens, Jesus quer colaboradores. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E para efetuar a salvação, ele também não quer estar sozinho. Ele escolhe colaboradores, pessoas que venham refletir e transmitir a luz dele aos homens. Nesta passagem do Evangelho são 4 pescadores: Simão, André, Tiago e João. Eles deixam as suas redes prontamente, eis o detalhe, e seguem a Jesus. Para quê? Para se tornarem pescadores, não de peixes, mas de homens. Há um detalhe: quando você tira o peixe da água, ele morre. Mas quando você tira os homens que estão se afogando na água, eles se salvam. Pedro é chamado a ser o chefe visível da igreja que Jesus vai fundar. A igreja se assemelha a uma barca que tira do mar as pessoas que estão se afogando para poder ficarem seguras dentro dela. A igreja é necessária, diz o catecismo, para a nossa salvação. E Pedro é o pescador de homens. Não só Pedro, André, Tiago, João, os apóstolos e todos nós que fazemos parte da igreja temos esse ofício de pescar homens, ou se preferirem, de pescar almas para Deus. Eles imediatamente deixaram a barca, deixaram o Pai e seguiram a Jesus. Não pode ficar oculta uma cidade colocada sobre a montanha. Todo mundo olha para essa cidade, seja para admirar a sua beleza, seja para lamentar a sua ruína. Que cidade abandonada, que coisa triste. Nós estamos assim expostos numa vitrine. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal que serve para conservar e dar sabor aos alimentos. A luz que serve para iluminar, para refletir, porque nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo, a fim de que este mundo se sinta iluminado, alegre e libertado. Não pensemos que nós somos incapazes. Porque no tempo em que se usava palito de fósforo e não celular para se acender quando a luz apagava, quando havia um blackout e todos ficavam meio alvoroçados por causa do escuro, alguém que tivesse um palito de fósforo para riscá-lo e acendê-lo causava um alívio. Mas é uma luz tão pequenininha, mas parece um sol no meio daquela escuridão. Uma pitadinha de sal faz uma grande diferença num feijão que está espalhado na panela ou no arroz. Ainda que pareça que a luz que você está refletindo é pouca, ela faz diferença neste mundo de trevas. E nós não podemos deixar de brilhar. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, no dia do meu batismo, jamais se esconda pelo pecado venial, essa luz se esconde. E não se apague, ela se apaga pelo pecado mortal. Em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão, pescar homens, a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Vamos pedir a Maria Santíssima, aquela mulher vestida de sol, da cabeça aos pés, e que agora reina gloriosa no céu. Vamos pedir ao seu castíssimo esposo, São José. Vamos pedir aos nossos anjos da guarda, que vivem na luz, que eles nos façam entender e pôr em prática todas as lições maravilhosas desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.